Vamos então para o nosso segundo exercício com o Illustrator, onde a gente vai fazer um desenho que é um pouquinho mais complicado, já não vai mais ser apenas figuras geométricas 2D, as primitivas triângulo, retângulo e círculo. A gente vai fazer uma coisa que é mais baseada em linhas. A gente vai criar um padrão que a gente vai aprender como fazer a repetição, e aí na aula do Photoshop a gente vai aplicar esse padrão dentro como um fundo de uma imagem, tá? Então a gente vai aprender coisas ligadas ainda à movimentação, a Ctrl D, que é o comando para duplicar, vamos aplicar alguns efeitos e vamos fazer transformações um pouquinho mais elaboradas do que o que a gente vinha fazendo, que era basicamente espelhar e mudar a posição e transformar o tamanho. Vamos então para a nossa segunda aula. A gente vai criar um padrão de repetição. Para isso, a gente vai no Illustrator criar um novo arquivo. Dessa vez a gente vai ficar no formato web para a gente ter certeza que a gente está usando as cores RGB. E agora a gente vai apenas trocar o nome do arquivo para padrão de repetição. E, ok, eu não vou mudar o tamanho aqui, porque como vocês já sabem, a gente pode alterar isso livremente depois. Apenas peço que vocês tenham certeza que a unidade é pixels. Ok? Foi criado. Mesmo que o tamanho de vocês não seja esse, não se importem, tá bom? Agora vocês vão em arquivo, inserir, e vocês vão inserir essa imagem aqui, que está disponível no Moodle ou no Drive das nossas aulas. Vou inserir, aí cliquem em qualquer lugar, e o próximo passo agora é a gente alterar o tamanho da prancheta para que ela fique mais adequada com as dimensões dessa figura. Então, vocês podem ir alterando, ver que ele faz um snap, né, que ele faz uma ancoragem automática na imagem. O motivo é que eu tenho as guias inteligentes ativadas, Ctrl U, tá? Se vocês desativam as guias inteligentes, vocês perdem essa ancoragem, vocês perdem esse snap. O que eu vou fazer, só antes, vou voltar, vou trocar o nome da prancheta para padrão, repetição, tá? Ou módulo de repetição, que eu acho que é mais correto, assim, e Enter, ok. Próximo passo, vou trancar a camada, vou bloquear a camada aqui, em camada, vou clicar aqui, igual no Photoshop, e vou trocar o nome de camada para original. E vou criar uma camada nova, que é como eu fazia no Photoshop, né, para desenhar. No Illustrator é diferente, no Illustrator ele sabe o que é um círculo, o que é uma linha, ele reconhece os objetos, mas eu também quero mostrar para vocês que ele vai criando as camadas automaticamente. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai em exibir janelas, desculpa, nada a ver, exibir réguas e mostrar réguas. Ele mostrou as réguas aqui para nós. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Que o ponto 0, 0 da régua coincide aqui com a minha prancheta, tá? Não coincide com a minha imagem, né? Coincide com a minha prancheta. A minha imagem que não está alinhada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desbloquear a imagem, vou selecionar, vou em alinhar, prancheta, e vou alinhar direita, quer dizer, esquerda e topo. Pronto. E agora eu vou trancar de novo. Tá, não tem problema isso aqui tá um pouquinho para fora, a imagem tá um pouquinho maior, depois a gente pode ajeitar. Se vocês não ficam muito confortáveis com isso, querem arrumar agora, é só editar na ferramenta prancheta, que mas não faria diferença. Bom, então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente está aqui com a camada do desenho original bloqueada, a gente tem uma camada onde a gente vai fazer o nosso desenho,
E a gente vai começar criando linhas guias, tá? Linhas guias, elas podem nos ajudar de vez em quando para que a gente demarque os pontos bem certinho onde a gente quer desenhar. Para criar uma linha guia, vocês vão fazer a partir das réguas, e por isso que elas têm que estar visíveis, exibir réguas, mostrar réguas, e aí vocês vão clicar e arrastar para baixo. Em qualquer lugar, vocês soltam as linhas guias, tá? Eu queria uma linha guia horizontal, mais ou menos aqui no centro, e a gente vai criar linhas guias nas divisões dessa flor aqui, desse desenho, para que a gente possa delimitar o ponto onde elas começam e terminam, onde cada um desses arcos começa e termina. Para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta parecida com o que a gente usou no exercício do leão com as formas geométricas, né? A gente tinha usado antes o refletir, agora a gente vai usar girar, ou R, tá? Então, vocês estão com a linha guia selecionada, ela fica vermelha, tá? Aí vocês vão manter o Alt pressionado, lembra como a gente fez para espelhar os olhos ali na figura do leão? Aí vocês vão manter o Alt pressionado e vão clicar no meio da guia. Ele vai fazer um snap, ele fica vermelho, vocês estão vendo? Isso é porque as guias inteligentes Ctrl U estão ativadas. Então, quando ficar vermelhinho aqui, vocês clicam, tá aqui no meio, e ele vai abrir esse diálogo, tá? Eu já tinha pré-calculado antes, a gente precisa fazer uma rotação de 22 graus e meio, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcos. Então, se a gente dividir por 8, a gente tem 45, só que a gente quer a metade de cada um desses arcos, então eu preciso de 22 graus e meio. Esse é o tanto que a gente tem que rotacionar cada uma dessas linhas guias. Então, vocês vão clicar em copiar, que aí ele vai copiar a linha guia. E agora, eu queria mostrar para vocês uma forma diferente de fazer a duplicação dos elementos no Illustrator, que a gente não usou antes no leão, que é o Ctrl D. Então, fica olhando, eu vou só apertando Ctrl D, e ele vai mudando o ângulo de rotação. Ali tem um aviso, eu não sei por que ele não deixou, então vou fazer de novo aqui. Vou clicar no centro, não foi possível. Não sei por que ele fez isso, mas enfim. O Ctrl D, tá? Se a gente tem só um aqui, já vai ser o suficiente. O que o Ctrl D faz? Então, eu vou desenhar aqui um retângulo para vocês enxergarem, tá? Então, por exemplo, se eu selecionar esse objeto, mantiver o Alt pressionado, vocês sabem que ele duplica, né? Então, por exemplo, aqui, com o Ctrl U selecionado, eu consigo fazer esse snap. Se agora eu aplicar Ctrl D, ele vai repetir aquela transformação. Se eu, por exemplo, mover e rotacionar, ó, ele vai aplicar sempre a última transformação. Ele não move e rotaciona. Então, ele sempre vai fazer vai sempre repetir a última transformação. Então, se eu fizer Ctrl C, Ctrl F e Ctrl D, Ctrl F, Ctrl D, ele vai colando e vai repetindo essa transformação, vai aplicando essa transformação. Então, essa é a forma que eu usei para criar essas linhas guias. Aqui eu posso criar, vamos ver, aqui eu vou criar uma linha aqui no meio e vou voltar para girar, vou clicar com o Alt bem no meio, e só vou clicar em copiar, né, porque senão ele vai só rotacionar, eu queria que ele copiasse. Então, tá aqui toda a minha, todo o meu padrão já bem mapeado.
Na verdade, eu só preciso, vou apagar, tô selecionando e apagando, eu só preciso dessas aqui, né? Porque eu preciso criar esse arco. Então, com essas guias aqui posicionadas e tendo certeza que as guias inteligentes estão ativadas, eu vou usar a linha, ferramenta segmento de linha, vou usar uma cor aqui que eu acho que vai ficar com um contraste bom, vocês podem escolher outra cor, vou usar esse laranja, e vou manter o Shift pressionado para desenhar uma linha reta. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho do traçado para vocês enxergarem, vocês não precisam fazer isso. E vou em efeito, eu tenho que agora lembrar, é efeito deformação arco. Aí vocês vão clicar em visualizar e aqui em curvatura vocês vão fazer meio, né, estimando mais ou menos, tá? Vou colocar 70% e vou clicar em OK. Vou aumentar um pouco aqui a espessura e já tenho o meu arco pronto. Outra coisa que eu vou fazer também é aqui em traçado, eu vou mudar o arremate. Então, olha só como ele fica diferente. O arremate arredondado e o arremate quadrado. Aqui fica bem mais suave, fica bem mais bacana, né? Então, a gente vai fazer isso de novo pro desenho que está embaixo, para essa forma aqui. Então, vamos manter o Shift pressionado. A gente vai em efeito arco. Vamos ver se pode se aplicar arco, deixa eu ver. Olha só, pode, tá? Vamos ver se a gente consegue editar. Ó, a gente pode aqui editando, diminuindo a curvatura do arco, tá? Ok? E agora o que eu vou pedir que vocês façam é uma elipse aqui, ó. Só não é elipse, né? Vamos fazer um círculo. Aqui, bem tamanho aproximado, só que eu quero um círculo com preenchimento, não quero um círculo com traçado. Então, aqui nas cores eu vou inverter e agora eu tenho um círculo com preenchimento. Então, vou manter o Alt Shift, vou duplicar, vou alinhar aqui. Eu estou alinhando com Ctrl U, não estou alinhando com a ferramenta de alinhamento. Eu posso agrupar isso aqui, como a gente aprendeu na aula passada, Ctrl G, e agora quando move um, move o outro. Tá, mas eu não vou fazer isso. Se vocês fizeram, eu vou pedir que vocês façam Ctrl Shift G para desagrupar. Para que a gente possa pintar tudo isso junto, a gente vai ter que fazer uma outra transformação. A gente tem nessa imagem aqui, nesse desenho, nesse aqui que eu estou selecionando, opa, tá até difícil de selecionar. Nesse aqui, ó, vocês podem ver que o desenho original é uma linha, mas a representação visual que a gente tem é de um arco. É porque houve a aplicação de um efeito. Então, a gente não tem como, nesse objeto, por exemplo, a gente não tem um círculo, a gente tem uma linha com um efeito. Então, a gente não consegue fazer a troca, por exemplo, a gente não consegue selecionar a forma clicando em cima dela e a gente não consegue trocar as cores dela e do círculo ao mesmo tempo, porque um tem cor de preenchimento, o círculo, olha aqui, e o outro tem cor de traçado, aqui. Então, o que a gente vai fazer é objeto, caminho, contornar traçado. Agora, a gente tem um objeto que parece uma linha, mas na verdade ele tem preenchimento. Aí a gente pode selecionar tudo e agrupar. Por que isso, se visualmente não faz diferença nenhuma? Porque agora, além de ficar mais fácil de eu selecionar, porque eu tenho uma área maior para fazer a seleção, antes eu tinha uma linha, né? Eu agora posso trocar de cor todos ao mesmo tempo, porque agora todos têm cor de preenchimento, não cor de traçado. Outra transformação que eu acho que pode ser bem interessante a gente começar a fazer é janela Pathfinder. E vocês vão ver que tem várias operações aqui e eu vou usar
bastante isso durante as nossas aulas, mas agora a gente vai usar só essa aqui, ó, unir. Quando eu criar uma união, aqui a gente tem 3 formas, tá? Quando eu seleciono as formas que estão sobrepostas e clico em unir, vira um só. Então, eu acho uma ferramenta assim bem legal, bem útil, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou objeto, caminho, contornar traçado. Maravilha. Bom, para fazer o desenho desse ornamento, eu vou usar um pincel. Então, eu não vou fazer esse desenho ele é bem complicado da gente fazer ainda nesse ponto em que a gente está. Então, a gente vai usar linha, segmento de linha. Opa, não, desculpa, vocês vão usar aqui um retângulo. Ele tem que ter alguma cor de contorno, de traçado, porque eu vou aplicar um pincel. O pincel ele é aplicado às linhas, portanto, aos traçados. Linhas e traçados sinônimos. Então, vocês vão desenhar um retângulo maior, assim, grande, mais ou menos como esse. Não precisa ser o mesmo tamanho, mas mais ou menos como esse. E vocês vão em janela, pincéis. Se ele estiver aberto, ele deve estar aqui pelo lado. Vamos ver. Acho que aqui está demorando um pouquinho para abrir. Está demorando um pouquinho para abrir. Eu só vou salvar o arquivo, porque como eu estou gravando a tela, talvez seja um pouco pesado. Eu tenho medo que... Bom, pessoal, voltou. Então, o que estava acontecendo era que, na verdade, os pincéis eles estavam abrindo. Não tinha nada de errado com o Illustrator, mas ele estava escondidinho, assim, num cantinho, sabe? Enfim, vamos selecionar aqui o retângulo, vamos colocar a cor de traçado em evidência e a gente vai aqui em pincéis, eu vou trazer bem aqui pro meio. A gente vai abrir a biblioteca de pincéis e eu preciso me lembrar agora. Eu acho que é conjunto de caracóis elegantes e pincéis florais. Eu não sei como está em inglês, mas vocês podem ir aqui por uma aproximação da tradução. Então, ele vai abrir uma outra biblioteca de pincéis, que agora também... tá aqui do outro lado. Pronto, ele abriu. E eu gostaria que vocês, com o retângulo selecionado e a cor de traçado aqui em evidência, que vocês escolhessem... eu tenho a impressão de que é este aqui, ó. Tô rolando para baixo, tá? Esse aqui. Caracol elegante. Tá? E aí vocês estão vendo que se o retângulo é grande o suficiente, vou aplicar de novo aqui. Ó, se o retângulo é grande o suficiente, vamos afastar bem, deixa eu ver. Tem que ser um retângulo, tá? Não pode ser um círculo. Ó, vocês enxergam bem direitinho os elementos do desenho, tá? Então, deixa eu aproximar mais aqui. Pronto. E agora o que a gente vai fazer, pode fechar os pincéis, não preciso mais deles. Agora o que a gente vai fazer é separar esse contorno os desenhos do contorno. A gente tinha feito antes caminho, contornar traçado. Se eu fizer isso, o que era traçado, o que era linha, vira desenho. Só que agora tá tudo junto, tá vendo? Tá tudo uma coisa só. Então, eu vou Ctrl Shift G várias vezes e vou desagrupando até que eu consigo fazer a seleção desse objeto aqui. Eu vou deletar o resto. Vou aproximar essa área aqui e vou rotacionar. Vou rotacionar sem o Shift, porque eu não tenho um ângulo definido, né? E vou aumentar aqui com Alt o tamanho. Tá? É basicamente isso. Agora eu vou pedir que eu vou encerrar a gravação, que vocês terminem todo o desenho de uma dessas folhas aqui, de uma dessas partes, e aí depois eu vou mostrar como faz o padrão de repetição, tá? Então agora eu vou pausar, vou terminar o desenho
É só repetir tudo que a gente aprendeu, não tem nada de novo, tá bom? Aí daqui a pouquinho eu volto. Pronto, voltei. Não falei pra vocês, né, que feio isso. Esse objeto aqui, azul claro, a gente não sabe fazer ainda, tá? Então a gente pode deixar ele só como um círculo sem preenchimento, só com contorno. Se a gente enxergar de longe, nem vai fazer muita diferença, né? E a estrela aqui eu vou fazer por último, tá? Então esses aqui são os elementos que eu quero repetir. Eu vou abrir as camadas, vou esconder o original para vocês verem o que eu tenho no final das contas. Vou deletar aqui as minhas linhas guias. Opa, não vou não. E vou fazer o seguinte, vamos expandir aqui. E tô nas camadas, tá? Para vocês verem que as linhas guias, elas também são objetos. Então, eu vou trancar as minhas guias. Vocês poderiam fazer isso também por exibir guias e bloquear guias, tá? Também dá para fazer desse jeito. Eu tô mostrando nas camadas porque aí a gente fica repetindo, né, repetindo sempre a mesma coisa. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar os nossos elementos aqui, tá? Seleciona tudo, mantém o Alt pressionado para definir um ponto de pivô para o girar, aqui bem no meio dessa intersecção das guias. E agora a gente vai rotacionar 45, né? Ó. Só que agora a gente vai copiar. E aí a gente vai fazer Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, várias vezes. E agora sim a gente pode apagar as guias. A gente vai destrancar, né, desbloquear e apagar as guias. Pronto. E agora a gente pode criar a estrela ali no meio. Vamos só ver como é que aqui é a nossa arte. Nossa estrela, ela não é uma estrela assim muito regular, né? Ela também a gente precisaria fazer alguma transformação aí que a gente ainda não sabe fazer para criar essa forma. A gente logo em poucas aulas a gente já vai aprender a fazer, mas por enquanto a gente ainda não sabe fazer. Então vamos deixar assim mesmo, né? Então vamos aqui, ó, ferramenta estrela, tá? Do mesmo jeito que a gente fez o triângulo na aula passada, a gente clica uma vez e o Illustrator pergunta, quanto tem de raio interno e raio externo, tá? Deixa eu contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontas. E vamos ver se tá bom assim esse raio. Vamos só usar aqui, ó, cor, ele vai repetir a última cor de contorno, de traçado, como vocês quiserem chamar. Vou colocar bem aqui no centro, manter o Alt e Shift pressionados e reduzir bastante. E o traçado eu acho que é em 3 pontos. Ela tá meio pontuda, se vocês não gostarem dela pontuda, vocês abram o traçado e troquem a forma do arremate. Aqui, canto, junção arredondada. O arremate é só para as pontas da linha e os cantos é para onde não é o final, a ponta da linha, né? Bom, os círculos, vocês podem continuar desenhando aqui, como a gente já sabe fazer. E aí vocês podem, vamos colocar aqui bem nesse lado aqui, vamos selecionar girar, selecionar o meio aqui, Alt. A gente podia não ter deletado as linhas guias, né? Mas agora vamos fazer meio no olho aqui. Selecionar o centro. E vamos copiar 45 graus. Aí a gente faz Ctrl D, vai dar mais ou menos certo. Eu acho que quando a gente esconder aqui, nem vai dar para notar a diferença. Bom, se vocês selecionarem tudo, tá, vocês vão ver que o Illustrator mostra um ponto de interrogação nas cores de contorno e preenchimento. O motivo é que nem tudo tem cor de contorno e nem tudo tem cor de preenchimento. Por exemplo, esse objeto tem preenchimento e não tem contorno, e este objeto tem contorno e não tem preenchimento.
Não tem muito como a gente resolver isso de uma forma automática, tá? Eu deveria ter prestado mais atenção enquanto eu estava desenhando. Eu acho que é melhor que todas as coisas, quando a gente finaliza um desenho desse tipo, tá? Um desenho bastante simples, que não tem muitas cores, que a gente consiga ter os objetos todos com contorno, todos com preenchimento, porque isso torna mais fácil mudar, por exemplo, a dimensão. Como vocês viram na aula passada, o Illustrator ele permite que a gente mude a dimensão mantendo o tamanho do traçado ou fazendo a escala proporcional. E às vezes isso pode estragar, por exemplo, uma identidade visual, um logo que tenha traçado. Então, o bom é a gente, eu acho, tá? É bom a gente ter objetos só com preenchimento. Aqui, no caso desses círculozinhos que a gente desenhou, porque eu não acho que a gente ainda esteja pronto para aprender a fazer formas mais complexas, estou selecionando eles todos com Shift. O que a gente pode fazer é selecionar todos esses objetos que têm contorno e objeto, caminho, contornar traçado. Pronto, agora eles têm preenchimento. E esse aqui, ó, tem preenchimento, viu? Porque ele tem preenchimento, não tem contorno. E esse aqui, a gente também faz a mesma coisa. Vamos ver, eu acho que agora, não, ainda tem objetos com contorno, não estou conseguindo identificar qual é. Mas enfim, sabe, depois eu não quero ficar gastando tempo do vídeo com isso. Se eu conseguisse identificar, eu poderia colocar todo mundo, por exemplo, com a mesma cor de preenchimento, tá? Vamos ver então aqui. Eu tenho o meu módulo de repetição, eu vou salvar e agora eu vou fazer o seguinte, vocês vão criar um padrão. A gente tem um módulo e a gente vai criar esse padrão como um preenchimento. Para isso, vocês vão selecionar tudo, vão agrupar, Ctrl G. Vou sugerir que vocês criem uma cópia com Alt, reduz um pouquinho, tá? E agora a gente vai em amostra, eu acho que não está visível, janela amostras. Vou trazer para cá e vocês vão fazer uma operação que pode parecer estranha, tá? Mas vocês vão selecionar o padrão que vocês acabaram de criar, vão clicar, arrastar para dentro da janela de amostras. Tá muito difícil de ver aqui na minha tela, mas dá para colocar ele dentro das amostras. E aí vocês vão criar, por exemplo, um retângulo. E se vocês tiverem a cor de preenchimento selecionado, vocês podem clicar na amostra que vocês criaram e ele vai preencher com aquela amostra. Se vocês derem 2 cliques na amostra, no painel de amostras, ele vai abrir uma área de edição do padrão. Então, aqui vocês podem, por exemplo, alterar coisas como... Vamos ver aqui, deixa eu só arrastar para a janela. Então, esse aqui vai ser azulejo, rosa. Não é rosa, eu posso pintar da cor que eu quiser. Tá? Eu posso trocar, por exemplo, a forma de multiplicação, a forma de distribuição. Eu posso alterar, por exemplo, o quanto eu quero que... Vamos ver aqui, mover bloco com a arte. Eu posso alterar esse tamanho aqui. Vamos ver. Eu quero alterar o tamanho dessa imagem. Ó. Eu posso alterar o tamanho e a posição do meu padrão. E tudo isso que eu for fazendo, por exemplo, ó, tudo isso que eu for fazendo muda a forma como esse padrão está configurado. Eu posso desenhar coisas dentro desse retângulo azul, vamos aproximar, que define a área do padrão e isso vai ser automaticamente replicado para fora dele. Quando terminar, só volta aqui, ó, sair do modo de edição de padrão ou concluído, enfim, qualquer uma dessas aí. Aqui a gente está vendo uma sobreposição de 2 objetos, tá? Não se assustem.
tá tudo certo. E por enquanto era isso, tá? No Illustrator era só isso. Por aqui a gente acaba. O que eu sugiro, tá? É que vocês entrem, façam uma busca por imagens e colocando, por exemplo, azulejos, padrão de repetição. Acho que azulejos vai sair bastante coisa, azulejos portugueses ou orientais, qualquer coisa assim, padrões orientais, enfim. E vocês busquem alguma coisa que vocês consigam fazer usando essas ferramentas que eu ensinei. Então, eu sempre acho interessante, depois de fazer o exercício guiado pela aula, vocês tentarem fazer uma coisa sozinhos, e aí vocês vão vendo as dificuldades e vão relembrando tudo aquilo que vocês aprenderam, tá? Qualquer coisa vocês peçam ajuda, vocês têm os meus contatos e incentivo que vocês tentem alguma coisa por conta própria, tá? Só tentem não deixar o nível de dificuldade muito acima daquilo que vocês sabem fazer. O nosso próximo passo vai ser usar esses padrões dentro do Photoshop, então salve esse arquivo que a gente vai usar ele de novo. Até daqui a pouco.